Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, um vídeo de pós-jogo, como eu venho fazendo aí nas últimas partidas do Flamengo, gravando sempre o vídeo após o apito final e nitidamente vocês podem perceber que eu não estou nem um pouco feliz com o resultado. O Flamengo empata em casa em 1-1 com o Palmeiras, embora não tenha feito uma grande partida, mas o Flamengo novamente deu mole diante de um adversário que tinha que vencer. Se o Flamengo vencesse o Palmeiras hoje, ficaria na primeira colocação com um jogo a menos, porque passaria o Botafogo, que perdeu para o Juventude lá no Alfredo Jaconi, e ainda ficaria numa distância bem razoável em relação ao próprio Palmeiras, que é um adversário direto na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Mas o Flamengo novamente deu mole. O Flamengo não. O Tite novamente deu mole. A comissão técnica do Tite precisa ser cobrada. Eu vou falar já já o porquê. E tem também situação envolvendo o Everton Cebolinha. A situação dele é grave. Mais um problema físico, teve que ser substituído. E enquanto a gente grava esse vídeo aqui, ele está no hospital realizando um exame médico. Esse exame pode ser crucial para Everton Cebolinha na temporada 2024. Existe a chance de ele só voltar em 2025. Já já vou explicar para vocês também. Antes, gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, darem um like no vídeo, ativarem a notificação e também compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas e assim ajudar o canal a crescer cada vez mais. Conto com a sua colaboração. Qualquer ajuda será super bem-vinda. Se quiser, inclusive, colaborar de maneira financeira, o Pix está aqui na descrição. Galera, é o seguinte, vamos lá. Eu vou começar falando do Cebolinha para depois a gente falar do jogo. O que aconteceu? No primeiro tempo, o Everton Cebolinha, em um lance aparentemente sozinho, bobo, quando ele deu um arranque para tentar desarmar o adversário, ele sentiu muitas dores, caiu no chão, pediu para ser substituído. No intervalo do jogo, o Flamengo divulgou, através de uma nota, que o problema que o Everton Cebolinha teve foi na panturrilha esquerda. Porém, o problema mesmo, de fato, não foi na panturrilha esquerda, foi no tendão de Aquiles da perna esquerda. E ele correu para o hospital, saiu, enfim, muito triste. A pessoa que me falou que ele foi para o hospital fazer os exames médicos, falou que ele estava extremamente triste, não me disse se chorou ou não, vou ser bem sincero, mas estava muito abatido, porque existe a chance de ele ter rompido o tendão de Aquiles da perna esquerda. E se de fato isso acontecer, ele só volta em 2025. Mesmo que seja rompimento parcial ou completo, entendeu? Porque eu fiz essa pergunta para essa pessoa do Flamengo. Vem cá, eu estava lendo aqui na internet que pode ter sido um rompimento parcial. Rompimento parcial também demora muito? Sim, também vai precisar passar por cirurgia caso ele tenha rompido de maneira parcial. Então é uma situação que preocupa demais. O Everton Cebolinha é um jogador extremamente importante, mas na temporada 2024 ele está sofrendo muito com problemas físicos. Lesão muscular já foram 3, ele já teve um problema no tendão recentemente, teve problema no quadril e agora é o 6º problema físico que ele tem na temporada 2024. Torcer de verdade, orar muito para que não seja nada grave, não porque ele é um jogador importante, ele é um atleta. Se ele tiver que passar por esse problema de recuperação, nossa senhora, ele vai ter que ter muita força mental. E o Everton Cebolinha, cara, é um jogador que é atleta de maneira literal. Ele se cuida muito, ele tem nutricionista particular, ele tem fisioterapeuta particular, se cuida muito mesmo nas horas vagas, faz os treinamentos de recuperação que ele precisa fazer. A pessoa do Flamengo falou, Vene, ele treina de maneira invisível, treinamento invisível é fora do clube. Segue tudo como a gente pede. Então não é um jogador que, entre aspas, busca ter esse tipo de problema. Então fica aqui a minha oração, minha energia positiva para o que o Everton Cebolinha não tenha nada grave e que fique apenas na suspeita. Vamos torcer. Vamos falar do jogo agora? Porque é o seguinte, o Flamengo não fez um bom jogo contra o Palmeiras dentro do Maracanã para mais de 50 mil pessoas presentes. Não fez mesmo, não foi aquele jogo que você para e analisa. Como foi o primeiro jogo do Flamengo na Copa do Brasil contra o próprio Palmeiras no Maracanã? Não foi longe disso. Pelo contrário, o Flamengo foi com um time completo diante de um Palmeiras que poupou muitos jogadores. Rafael Veiga estava no banco, o Rony estava no banco.
O Lázaro não é titular. O Lázaro, ex-Flamengo, não é titular, foi titular, fez uma boa partida no segundo tempo. O Flamengo, na minha opinião, perdeu uma oportunidade maravilhosa de reassumir a liderança do Campeonato Brasileiro e ficar ainda mais distante do Palmeiras. Por quê? Mesmo não fazendo um grande jogo, o Flamengo, vale ressaltar, no primeiro tempo tomou um gol de bola aérea defensiva, só que o gol do Palmeiras foi anulado e de maneira correta, de maneira milimétrica. A verdade é essa. Mais uma vez o Flamengo teve sorte. No segundo tempo, o Flamengo, mesmo não jogando bem, conseguiu abrir o placar com a Arrascaeta, que não fez uma grande partida, longe disso. Mas eu sou adepto do seguinte, a Arrascaeta você só tira de campo se ele pedir para ser substituído. Porque a qualquer momento ele pode aparecer e ele apareceu. Tanto é que ele fez o gol do Flamengo que abriu o placar. Quando a vitória estava ficando muito bem encaminhada, o Tite fez algumas substituições. Ele tirou, vamos lá, Eric Pulgar, o De La Cruz, eu vou ser justo, ele pediu para sair, sentou no gramado, pediu para sair, e ele tirou o Pedro. O Pedro não pediu para sair. Ele colocou Léo Ortiz, Alan e Gabigol. O Gabigol foi inoperante, entrou mal demais, nada fez, nada ajudou. O Pedro, pelo menos, estava segurando a bola lá na frente no ataque, querendo ou não, estava ajudando muito na marcação. O Gabigol não conseguiu fazer isso. O Alan entrou mal demais. O Léo Ortiz, normal, eu não vou julgar, porque ele entrou para jogar de volante, nem é a dele, a verdade é essa. Só que, com essas substituições, o Tite recuou o time e chamou o Palmeiras para o seu campo. O que aconteceu? Vamos lá, eu dou uma chance para vocês acertarem o que aconteceu. O Flamengo tomou o gol nos minutos finais do segundo tempo. E sabe como é que foi o gol? Em jogada de bola aérea. Novamente o Flamengo sofrendo gol em jogada de bola aérea. O Flamengo, que anteriormente era o filho do Tite, o Matheus Bach, que trabalhava esse tipo de treinamento, que fazia esse tipo de treinamento, tanto defensiva quanto ofensiva, o Flamengo, há menos de um mês, contratou um profissional para trabalhar jogada aérea defensiva. De nada adiantou, porque o Flamengo continua tomando gol desse jeito. Isso precisa mudar, Tite. Não dá para você ter esse tipo de postura a todo jogo também. Uma postura covarde, defensiva. Esse é o Tite sempre foi assim. Mas ele precisa entender que no Flamengo é diferente. O Flamengo tem espírito ofensivo, tem uma alma ofensiva. A torcida do Flamengo não permite isso, não aceita isso, não tolera isso. Isso não é Flamengo. Tite, você precisa entender que você trabalha no Flamengo atualmente. Você não trabalha no Corinthians mais. A torcida do Corinthians aceita isso. E isso não é uma crítica ao Corinthians ou à torcida. Isso é cultura. Estamos falando de cultura. No Flamengo é diferente. A cultura é ofensiva. Treinador com esse tipo de pensamento e metodologia não vai longe no Flamengo. É muito difícil ver o Flamengo perder com o Tite. A verdade é essa. Mas, na boa, tem jogo que não dá para tropeçar, como é o jogo de hoje. A vitória estava encaminhada. Encaminhada. Para que recuar tanto o time desse jeito e chamar o Palmeiras para o seu campo de defesa? E como e por que o Flamengo toma tantos gols de bola aérea defensiva? Não dá para ser assim. Um time que quer ser campeão não pode sofrer tanto assim. O Bolívar trabalha muito bem esse tipo de jogada. Abre o olho, Tite. Está colocando em risco os títulos. Isso é óbvio. Eu penso o seguinte, esse tropeço bota na conta do Tite. A verdade é essa. Ele, novamente, recuou a equipe com uma vitória encaminhada, chamando o adversário para o seu campo de defesa. Dito e feito. O Flamengo sofreu o gol, perde, deixa de ganhar 2 pontos, tropeça em casa, perde a oportunidade de reassumir a liderança e com um jogo a menos. E nesse momento o Flamengo foi ultrapassado pelo Fortaleza. Porque a tabela está o seguinte, Botafogo é o líder com 43 pontos,
Fortaleza em segundo lugar com 42, o Flamengo cai para a terceira colocação com 41 pontos. Se o Flamengo tivesse vencido, o Palmeiras teria ficado com 37, o Flamengo com 43 e na liderança. Tá vendo, Tite, o que você foi arrumar? E o próximo jogo no Campeonato Brasileiro é contra o próprio Botafogo, depois do primeiro jogo contra o Bolívar pela Libertadores e antes do segundo jogo contra o Bolívar. E sem Eric Pulgar, que levou o cartão amarelo, está suspenso. Cartão amarelo que nem deveria tomar, a verdade é essa. Pelo menos eu acho. Então, Tite, esse tropeço em casa eu boto na sua conta. E você, torcedor do Flamengo? Concorda comigo? Discorda? Pode comentar à vontade. Olá, pessoal! Mais um vídeo no canal. Um vídeo importante, porque temos novidades em relação à provável venda de Wesley à Atalanta, clube da Itália. Já vou falar logo, antes de mais nada, aquele spoiler. Flamengo topa vender o Wesley pelos valores apresentados pelo clube italiano. Mas o que pode travar a negociação, a venda, a gente vai contar no vídeo de agora. Inclusive, mais um spoiler. A Atalanta melhorou a proposta para o Flamengo. É isso mesmo. A proposta feita, a primeira, já era muito boa. A segunda, pelas condições, na minha visão, melhor ainda. E nós vamos contar já já como que foi feita essa segunda proposta à diretoria do Flamengo. Tem também oferta milionária realizada por meia argentino. Já já a gente vai contar isso tudo e muito mais. Mas antes, galera, queria primeiro desejar um feliz Dia dos Pais para todos os papais que estão me assistindo agora. Feliz Dia dos Pais para o seu papai. Ah, eu nunca tive pai. Eu, particularmente, também nunca tive. Eu perdi meu pai muito cedo. Mas a minha mãe sempre se fez presente como pai, como figura, mesmo sendo uma figura feminina, mas sempre tentou também ser uma figura masculina e conseguiu e consegue até hoje. Inclusive, beijo, mãe. Feliz Dia dos Pais para a senhora, que também é meu pai. Feliz Dia dos Pais para todo mundo aí. E é isso. Abraça o seu pai, o seu avô, o seu tio e vamos para cima para mais uma informação, mais um vídeo importante aqui. Daqui a pouco a bola rola para Flamengo e Palmeiras no Maracanã. Mas como a informação é importante, eu resolvi gravar logo esse vídeo e trazer todas as informações para vocês. Também não deixe de se inscrever no canal, ativa a notificação, compartilhe o vídeo com os amigos, com as amigas, e assim o canal vai crescendo cada vez mais. Se quiser colaborar de maneira financeira, meu muito obrigado desde já. O Pix está aí, ó, na descrição. Vamos para as informações? Vou começar falando do Wesley. Depois a gente fala da proposta feita pelo meia argentino, proposta milionária. Mais um spoiler, 18 milhões de euros. Mesmo valor que o Flamengo ofereceu por Claudinho. Será que o Flamengo desistiu do Claudinho? Então, vamos contar também. Mas vamos falar do Wesley. É o seguinte, ontem a gente trouxe a informação em primeira mão que o Flamengo recebeu uma proposta milionária para vender o lateral direito Wesley. Proposta feita pela Atalanta, clube da Itália. 15 milhões de euros de maneira fixa e mais 5 milhões de euros em bonificação. Nas últimas horas, a diretoria do Flamengo recebeu a seguinte informação. A Atalanta topa fazer 16 milhões de euros de maneira fixa e mais 4 milhões de euros em bonificação. Beleza, o valor total continua o mesmo, 20 milhões. Só que o Flamengo, com essa segunda proposta que a Atalanta topa fazer, o Flamengo ganha mais 1 milhão de euros de maneira fixa. Sendo que a informação que eu tenho é que os 4 milhões de euros em bonificação são bonificações fáceis, metas fáceis de serem batidas. Eu vou ler exatamente o que uma pessoa da diretoria do Flamengo me disse. Eu perguntei, beleza, mas os bônus de 4 milhões de euros são em cima de quê? Número de jogos? A pessoa respondeu, são fáceis. Aí eu falei, tipo o quê? Aí o diretor do Flamengo foi e respondeu, classificação, Europa League, jogos, etc. É isso. São metas fáceis de serem batidas. Então o Flamengo agora tem uma proposta melhor ainda da Atalanta. A verdade é essa. E aí, o Flamengo quer fazer? Sim, o Flamengo topa vender o Wesley por essa proposta realizada pela Atalanta. Inclusive, mais uma informação, a Atalanta quer muito o Wesley, muito mesmo. Entende que o Wesley se encaixa perfeitamente ao estilo de jogo praticado atualmente
pelo clube italiano, pelo treinador que comanda a equipe italiana. Por quê? Joga muito com alas. A Atalanta quer muito Wesley. A questão é o seguinte, eu falei no vídeo anterior e vou falar novamente aqui para a audiência rotativa. Quem trouxe a proposta para o Flamengo foi um empresário que tem uma ótima entrada no clube italiano. A proposta chegou, o Flamengo recebeu, inclusive os empresários oficiais de Wesley ficaram sabendo através da imprensa, no caso Vene Casagrande, da proposta. Depois que nós vazamos a informação, o Flamengo correu para ligar para os empresários oficiais de Wesley para comunicá-los da proposta. Isso seria feito após o jogo de logo mais contra o Palmeiras. Como vazou, o Flamengo teve que ligar para eles, inclusive um dos empresários é o Sávio, ex-jogador, que jogou com a camisa do Flamengo, inclusive, ele foi comunicado da proposta. O que pode travar a negociação? Como a proposta chegou ao Flamengo através de um outro empresário, agora eles precisam chegar a um acordo com os representantes oficiais de Wesley, porque depende da autorização deles. E muita gente me questionou, eu acabei não mencionando no último vídeo, mas eu mencionei nas outras redes sociais, no Twitter e também no Instagram, que o Flamengo não é dono de 100% dos direitos econômicos de Wesley. O Flamengo era dono de 70%, aí na renovação em julho, o Flamengo comprou mais 20% de Wesley por 6 milhões de reais. Hoje o Flamengo é dono de 90% dos direitos econômicos do atleta e 10% pertence ao próprio jogador, aos empresários, enfim. Então o Flamengo é dono de 90% dos direitos econômicos do jogador. Mesmo assim, a proposta de 16 milhões de euros de maneira fixa e mais 4 através de bonificação é uma proposta maravilhosa e o Flamengo quer vender. E vai se reunir com os empresários oficiais do Wesley para definir essa situação. A informação que eu tenho é, o Wesley topa aí, aceita a proposta, já está ciente do interesse da Atalanta e ele quer sim se transferir. O Wesley topa, o Flamengo topa. Agora é chegar a um acordo com todas as pessoas envolvidas nessa situação. Então é uma proposta maravilhosa, o Flamengo quer fazer, entende que, mesmo tendo dificuldades para buscar um outro jogador, mas a proposta é praticamente irrecusável, e aí o Flamengo, entre aspas, vai correr atrás de uma contratação para a reposição de Wesley, porque precisa, não dá para ficar apenas com Varela, obviamente, mas o Flamengo entende que essa proposta é irrecusável e quer sim fazer a venda por esses valores oferecidos pela equipe italiana. Em paralelo, o Flamengo tenta reforçar o elenco. O Flamengo tentou o Claudinho, inclusive chegou a um acordo com o Claudinho, preparou todo o anúncio, teve tudo preparado para poder anunciar o jogador, mas o Zenit voltou atrás e dificultou a vida do Flamengo e não quer fazer a venda de Claudinho para o Flamengo. Então o Flamengo, ciente que a janela de transferência está chegando cada vez mais perto do fim, está correndo atrás de outros jogadores. E o GE publicou primeiramente, nós confirmamos, que o Flamengo fez uma proposta pelo meia argentino de 21 anos, Carlos Alcaraz, tá bom? Ele atualmente pertence ao Southampton da Inglaterra. Para quem não se lembra dele, perdão pessoal, para quem não se lembra dele, cria do Racing da Argentina, chegou ao Southampton em 2022, em 2023 teve uma passagem pela Juventus da Itália por empréstimo, e agora retornou ao Southampton e o Flamengo ofereceu 18 milhões de euros, cerca de 110 milhões de reais, pela contratação desse meia argentino de apenas 21 anos. Então, a proposta está na mesa, o Flamengo está tentando a contratação desse atleta para reforçar o elenco rubro-negro. O Flamengo entende que esse jogador poderia fazer várias funções no meio de campo do Flamengo, enfim, poderia ser uma reposição imediata ao Gerson ou ao próprio Arrascaeta, então o Flamengo tentando a contratação desse jogador. Então o Flamengo desistiu do Claudinho, não é que desistiu do Claudinho, mas o Flamengo entende que a situação se tornou praticamente impossível do jogador ser contratado, porque o Zenit não abre mão do atleta e não vai abrir mão. O Flamengo sabe como são os russos. Não é jogada de marketing para o Flamengo chegar e oferecer mais, não. Beleza, se o Flamengo topar a forma de pagamento que o Zenit pede, beleza, o Zenit pode topar fazer a venda.
Mas aí se topar, aí o Zenit vai e faz mais um pedido, mais uma exigência, aí vai ficar nessa. Igual foi com o Endel em outra janela de transferência, com o próprio Claudinho em outra janela de transferência. Não dá. Então o Flamengo, de fato, na minha opinião, está certo sim em correr atrás de outro jogador, já que o Claudinho, pelo visto, se tornou algo extremamente difícil, quase impossível, segundo palavras de pessoas do Flamengo. Então, hoje o Flamengo tem 3 situações de venda, podendo vender. O Wesley, para a Atalanta da Itália, Fabrício Bruno ao Rennes, da França, e tem também a possibilidade de vender Matheus Gonçalves, caso o Red Bull Bragantino aumente a oferta. Mas o Wesley e Fabrício Bruno são 2 situações, digamos assim, que podem acontecer a qualquer momento, tá? Porque as propostas, de fato, são muito vantajosas para o Flamengo. Podemos assim dizer. Queria que você falasse de Ayrton Lucas, também Everton Cebolinha, Matias Vinha e até o De La Cruz também, que foi substituído ali no segundo tempo. Boa noite. Boa noite. Eu acho que ao pé da letra, como dizem, né, nossos jogadores deixaram sangue aqui hoje, né? Então, a gente teve, né, uma lesão do Everton Cebolinha no tornozelo esquerdo, com uma suspeita, né, de uma lesão do tendão de Aquiles, e exatamente por esse motivo que ele foi para o hospital fazer exame para a gente confirmar ou não essa hipótese. E o Matias Vinha, depois daquela entrada, ele teve um entorse no joelho e também existe, né, uma suspeita, uma possível, né, hipótese de uma lesão ligamentar, então ele também está indo agora ali para a gente fazer exames complementares e confirmar isso ou não. O Ayrton teve um trauma, uma sutura, não é problema nenhum para quinta-feira. O Nico também, enfim, ele relatou um pouco de fadiga normal, né? Mas também, a princípio, não preocupa a gente, não. O Cebolinha tem alguma hipótese aí de lesão no tendão? Existe, né? Como eu falei, né? É uma hipótese diagnóstica, né? Não é uma certeza, mas com certeza é uma hipótese, é uma possibilidade, né? E exatamente em função disso que a gente preferiu levá-lo imediatamente para a gente fazer esse exame e confirmar isso ou não o mais breve possível para poder passar para vocês. Doutor, se for caso de ruptura dos dois, né, do Everton e do Vinha, seriam casos cirúrgicos, então? Olha, primeiro, né, eu tenho que esperar o resultado, esperar para não falar nada para vocês aqui que possa não acontecer, mas como você falou, né, se for uma ruptura de tendão de Aquiles, é um tratamento cirúrgico, né? Doutor, eu reparei ali no segundo tempo que o Vinha, ele teve o problema dele e houve uma mobilização no banco de reservas do Flamengo. Teve a situação do Ayrton, que à distância parecia até aquele protocolo da concussão. O Flamengo tentou implementar a 6ª substituição durante o jogo, teve essa tentativa, teve alguma conversa com a arbitragem, porque a gente sabe que o protocolo mudou para esse tipo de lesão recentemente. Foi feito algum movimento para viabilizar, porque foi notável o Vinha terminar o jogo aparentemente sem as condições ideais. Que ele terminou o jogo sem as condições ideais, isso é um fato, né? Como vocês viram. Agora, essa questão aí que você disse no banco, em nenhum momento aconteceu, né? Até porque senão teriam feito, né, a substituição. Ele ficou exatamente no campo, exatamente porque o Ayrton não teve, né, uma concussão e não foi utilizado a substituição do Ayrton com esse critério. Então nós não tínhamos mais substituição e foi exatamente por esse motivo, né? Então essa questão que você falou, essa discussão dessa tentativa ali no banco por causa do Vinha, não teve. O que teve ali, né, das pessoas discutindo era exatamente, né, de tirar ele, porque do jeito que ele estava ali não tinha muita função, ali não estava ali ajudando muito e a gente não tinha substituição e era tirar ele, enfim, foi isso. O Ayrton pode jogar na quinta, então, né? Se não acontecer nada até lá, com certeza, né? Pelo que aconteceu hoje, sim, né? Mas até quinta no futebol é uma eternidade, né? Então vamos dia a dia, mas pelo que aconteceu hoje, certamente não é nada que preocupe a gente para quinta-feira. Obrigado. Boa noite, doutor Tanuri, Rodrigo Ramos e canal Time Web. Primeiro, parabenizar o senhor aí pelo Dia dos Pais. E segundo, o Flamengo tem batalhas e batalhas, uma atrás da outra. A gente viu hoje jogadores saindo aí com lesões. O que fazer para poder antecipar esses jogadores não sofrer essas lesões, tendo em vista que o Tite tem falado muito sobre esses jogos um atrás do outro? Olha só, existem ali lesões que talvez sejam previsíveis e preveníveis e outras não. Então vamos dar o exemplo ali do Vina, por exemplo, foi um entorse devido a uma entrada, né? Um trauma, um choque, então isso aí você não tem como prever, nem como prevenir. É do jogo uma lesão traumática que a gente chama, né? Uma lesão por sobrecarga, digamos assim.
A do Everton, como vocês viram, também uma lesão atípica, uma suspeita de uma ruptura de tendão. Isso também é algo, né, que você não consegue prevenir ou prever muito. Então, infelizmente, existe a possibilidade de termos lesões ali complexas, mas que ao mesmo tempo são fatalidades, né, são ali inerentes ao esporte. Infelizmente, nós não queríamos isso nesse momento, mas são lesões assim que, como você disse, né, uma foi devido a uma entrada, um trauma, e outra ali, uma suspeita de uma ruptura de tendão. Isso não teria como ter evitado, né, infelizmente. Alguns dos jogadores que ficaram lesionados já fizeram alguns exames, foram para o hospital. Como é que está a situação de cada um? Eles estão no caminho agora para isso, então vão realizar esses exames ainda hoje, e aí a gente vai ter essa resposta, e provavelmente amanhã de manhã, hoje mais tarde, a gente consegue passar, confirmar isso para vocês ou não, e aí consequentemente ali dar um prognóstico melhor. Doutor, desses jogadores que estão para ser lesionados, né? Qual que, sem exame ainda, qual que mais preocupa, assim? Tem algum jogador que mais preocupa, assim, de ser lesão grave mesmo? Eu acho que o Everton e o Vina, né? Os dois preocupam com certeza, né? Não tenho a menor sombra de dúvida. Como a gente falou que o Ayrton não tem problema nenhum, nem o De La Cruz não preocupa. Então, assim, as preocupações maiores realmente são do Everton, Cebolinha e do Matias Vina. São lesões que podem tirar da temporada, doutor? Olha, se confirmarem algumas hipóteses, sim. Qual seria essa hipótese que pode tirar esses jogadores da temporada? Eu não posso falar para vocês antes da gente ter certeza, mas como eu falei, do Cebola existe uma hipótese, né, de uma lesão do tendão de Aquiles, do tendão calcâneo, do tornozelo esquerdo, e do Vina, né, tem uma suspeita de uma lesão ligamentar do joelho direito. Então a gente vai confirmar isso. E confirmando, sim, são lesões cirúrgicas, né? Mas antes da gente falar isso, eu não posso te dizer porque a gente não tem um diagnóstico. O Cebolinha tem chamado a atenção porque ele já vem de uma série de lesões e não conseguiu se manter no jogo da ida da Copa do Brasil contra o Palmeiras. Os torcedores têm se perguntado o que está acontecendo com ele. Você pode abrir um pouco mais? Será que em algum momento o Flamengo não forçou ou ele jogou no sacrifício de alguma forma? Olha, se ele vem tendo lesões, então ele não jogou tanto, né? Então isso por si só você já vê que não forçou, não foi uma sobrecarga, um excesso, né? Óbvio que é uma questão de lesão, é multifatorial. E existem momentos, né, da carreira de que um jogador tem mais ali azar, digamos assim, num ano ou em outro, né? Isso é inevitável, então eu não vejo, eu vejo como algo pontual, né? Uma infelicidade, né? Realmente, como você disse, eu acho até... Sou médico, né? Mas eu acho que ele entrou muito bem, estava muito bem, então isso mostra que ele estava bem, né? No jogo. A gente estava comentando isso, inclusive, no banco, que ele voltou e estava bem, e de repente aconteceu isso, que é uma síndrome da pedrada que a gente chama, né? Então, uma infelicidade, uma fatalidade, eu vejo assim. Então, não vejo uma questão de sobrecarga, né? De como você falou, de estar acelerando. A gente sabe que no esporte, lesão, óbvio que é inerente, e sempre o time que chega mais, que viaja mais, né? Que tem mais jogos, sobrecarrega mais, isso é um fato, né? Obrigado. Boa noite, Tite. Boa noite, Kleber. Boa noite. Tite, queria te perguntar em relação à sequência de gols de bola aérea que o Flamengo vem tomando. Todo jogo o Flamengo vem sofrendo gols de bola aérea. Sabe o que tem motivado, o que vocês acham, que tipo de erro que o time tem cometido para sofrer tantos gols na bola aérea? E te perguntar por que você tirou o Pedro na fase final da partida, já que ele vinha conseguindo prender as bolas ali. A partir do momento que o Gabigol entrou ali na referência, a bola não ficou mais tão presente ali no setor de ataque, o Palmeiras conseguiu chegar mais. Boa noite. Boa noite. Primeiro, um grande jogo de duas grandes equipes. Eu vou fazer assim, depois eu respondo. Com dois grandes trabalhos, com dois grandes clubes fazendo um investimento extraordinário e tendo em cada enfrentamento um altíssimo nível. O gol, ele é uma bola de rebote, de retorno, não é um gol de bola parada, de cabeceio. E nós temos o mesmo índice de gols tomados, tal qual a média do campeonato, porque os adversários também têm qualidade. E esse não, ela foi uma bola de rebote e de retorno. Sobre o Gabriel, nós temos uma substituição, o Nico pedindo para sair, a sequência com o Eric, e nós temos uma mexida só mais. E de ter um jogador mais para ter posse de bola, como aconteceu com o Gabi. E aí eu respeito, mas discordo. Nós ficamos mais com a bola quando o Gabi entrou. Por quê? Porque é um jogador de flutuação,
e não da frente. E a posse de bola e as articulações, a gente começou a ter mais, porque ele é a característica dele essa. Tite, boa noite. Raiza Simplício, da Gol Brasil. Você falou sobre essa questão do gol ter sido de rebote, não na bola parada. Então, eu vou meio que refazer a pergunta do Fred e vou utilizar essa questão, né, que eu acho que tem preocupado muito o torcedor, é essa bola levantada na área do Flamengo. A impressão que a gente tem, os gols que o Flamengo leva, em sua maioria, são com essas bolas alçadas na área, seja de bola parada, seja do rebote que colocam a bola pelo alto. Como é que vocês têm trabalhado isso, essa percepção? Produto destinado a adultos. Que nós temos aqui de fora é a mesma que vocês têm? Tem sido trabalhado isso ou não tem essa percepção? Enfim, e se me permite mais uma, no final do jogo eu vi jogadores bastante cansados, né? Uma sequência de jogos difíceis e muito pegados. Como é que está essa questão de... Tem as lesões agora, como é que está com a diretoria essa questão de reforços? Duas partes. Eu vou repetir o Muricy, é trabalho. Trabalho com concentração e foco. Ele não foge desse aspecto, qualquer que seja a bola, tanto de bola andando, nós temos um índice muito, quanto de bola de rebote ou bola alçada de frente, como queira. Então, ele não foge do trabalho e da concentração, esse aspecto. Contra contratações que ela fez a colocação. Precisa de reforços? É isso que vocês enxergam? Se eu disser para ti que sim, aí tu vai escrever lá no outro, Tite pede reforços. Nós temos consciência muito grande do trabalho. E eu tenho consciência muito grande, tal qual a direção, da necessidade de todos os aspectos que são importantes para o Flamengo. Nós temos consciência disso, de cada vez mais fortalecer. Tite aqui, boa noite Kleber, Marcos Martinho, do canal da QSRN. Tite, duas questões, se você me permite. Primeiro, sobre uma certa oscilação no desempenho do Flamengo, por exemplo, nos últimos jogos e também no jogo em si. O Flamengo foi derrotado pelo São Paulo, foi derrotado no Allianz Parque, mas conseguiu a classificação, hoje cede um empate. E no decorrer da partida, você observa um Flamengo que, no primeiro tempo, consegue produzir, criar oportunidades, né, especialmente antes do gol anulado do Palmeiras. E no segundo tempo, o Flamengo volta com mais dificuldade para criar, para produzir. Se você observa isso como uma neutralização tática do adversário ou uma falta de concentração da equipe. E também, devido a esse momento de lesões, seria a melhor forma de você recorrer aos jovens da base, como o Chola, que vem em ascensão, para conseguir complementar esse plantel? Oscilação no jogo de Flamengo e Palmeiras duas equipes de altíssimo nível, em alguns momentos tu vai estar dominando, em alguns momentos controlando. Nós tivemos um grande jogo hoje. Eu não vou deixar, me sinto muito orgulhoso do desempenho dos atletas. Muito, não pouco. Ele vem de um jogo, e quem classificou, e aí a situação são situações diferentes, 220 minutos nós classificamos. E classificou merecendo. Das duas, talvez, dos últimos 3 anos, as duas equipes que têm brigado no topo das grandes competições. Então, passou. Empatamos o jogo e fizemos um belo jogo lá no Campeonato Brasileiro. E aqui hoje tu sai com o Everton, e aí eu sei da qualidade, sendo o melhor jogador em campo e fazendo duas extraordinárias defesas. Então, o desempenho todo, em momentos que tu está melhor, mas a efetividade, talvez a efetividade hoje, ela tenha feito a diferença. Mas eu não vou deixar me levar por uma situação de que é parecido com as Olimpíadas. Só tem valor quem tem medalha. Aí quem não tem medalha não vale. Só tem valor se vencer. Então desempenho não vale. Vale sim, para o técnico vale. Os atletas sabem que eu me orgulho do desempenho hoje. E que o desempenho do jogo era de vitória. E que eu sei avaliar e sei dizer isso para vocês também. E assumir essa responsabilidade. Porque senão fica assim, só vale que tá. Aí eu tenho que ouvir o Pio dizer assim, eu tive
porque eu não estava na minha melhor condição, eu tive um monte de haters, vai falar. Então, comigo, só porque venceu não vai ter. Vai ter o meu reconhecimento em cima de desempenho. Se faltou efetividade, sim. Se precisa melhorar uma bola de rebote, sim. Se tem que falar, sim. Mas o desempenho do jogo, hoje, na grandeza dessas duas equipes, era para ter vencido. Merecia ter vencido. Inclusive com o Everton fazendo aí 2 defesas que elas... Eu já estava vibrando e tal. Então, eu tenho uma percepção que ela vai além do resultado. Mesmo eu tendo chateado, mesmo eu não vou dormir direito, mesmo que eu sei, mas eu tenho que saber avaliar uma situação, o jogo do desempenho e o jogo do resultado. Senão aí não serve. Aí só vai servir o Pio, só vai servir a menina quando tem medalha de ouro. Aí não dá, né? Só quando vence, aí não dá. A gente tem vários jogadores da base inscritos, né, dentro do nosso grupo de Libertadores, e o Chola é um deles, né? O Iago, o Carbone, o Rayan, que desceu. Tem uma série de meninos inscritos e a gente tem usado dentro do trabalho e vai fazer uma análise agora para o jogo de quinta-feira, que é a Libertadores, né? Dentro dos jogadores que a gente vai poder contar para o jogo. Um jogo que de muita exigência, com altíssimo nível, inclusive físico. E eu lamento muito pela saúde dos ex-atletas. A gente fica... um grande momento que o Cebola estava de novo, o Vina entrando bem de novo, e aí tu acaba perdendo. Mas é do jogo. Mais saúde para eles. Boa noite, professor Tite. Boa noite, Kleber. Concordo quando você fala que o Flamengo produziu, né, para vencer, mas é justamente nesse ponto que a galera está batendo muito aqui nessa tecla da bola parada, porque os torcedores hoje estão muito preocupados exatamente por conta disso. O Flamengo produz e acaba tomando um gol, seja ou de bola parada ou de bola rolando. O Flamengo já tomou contra o São Paulo, agora é recente, né, de cabeça, um escanteio direto, mas tomou contra o Palmeiras, teve 2 gols anulados por 1 milímetro, por pouco tempo, pouco espaço. E também, hoje, como você falou, de segunda bola, que o jogador demorou a sair. Já tinha acontecido com o Varela e hoje aconteceu com o Vinha. Como é que a gente vai melhorar isso, pensando que o Bolívar agora é um time que, principalmente na altitude, força bastante essa bola levantada, né, na área, até pela velocidade, né, do jogo. Obrigado. Treinamento, foco e concentração. Até para resumir aquilo que eu falei anteriormente. Não dá para fugir disso. É isso. Treinamento, foco, concentração, repetidas vezes para aperfeiçoar. Professor Tite, boa noite. Professor Kleber, Bruno Vilafranca, da Rede Multiflá. Queria que vocês avaliassem, eu sei que a gente está chegando ali naquele momento de afunilamento das competições, com jogos muito difíceis daqui para frente e tendência a só piorar. Eu queria que vocês falassem um pouquinho do momento físico dos jogadores do Flamengo, porque quando o jogo acaba, é natural que eles estejam muito cansados, mas eu estou notando eles extenuados. Eu acho que estão num nível de cansaço além daquele tradicional de um final de jogo. Então, eu queria que vocês que estão lá dentro no dia a dia avaliassem por conta desse afunilamento agora, né? Que vai ser preciso a parte física cada vez mais. Obrigado. Estímulo e recuperação é o grande desafio. Quem fala é um professor de educação física. Se der estímulo e não der tempo de recuperação hábil para que essas situações aconteçam. Então, esse é o desafio nosso. Quando tu pega o enfrentamento de duas, olha, eu quero enaltecer de novo. Eu estou com um sentimento do amargo de não ter vencido. Mas também tenho o discernimento do grande trabalho do Palmeiras. São duas equipes que nos últimos 3 ou 4 anos, e a gente tem que saber olhar, senão eles têm feito assim como nós, e tem sido invariavelmente o topo do Brasil nos enfrentamentos, em momentos de uma outra equipe, mas essas duas elas têm mantido um nível muito alto, inclusive de exigência física. Se tu vê as trocas que ela mantém o jogo acelerado, e nós também a necessidade de manter o jogo acelerado. Por que eu falei isso? E contextualizei pelo desgaste físico também que há. E há um desgaste mental nessas competições. A gente vem de uma classificação na Copa do Brasil que, aí vem agora para a briga pela liderança. Aliás, o Flamengo ele está nas 3 competições na parte de cima. Por que eu estou falando isso? Eu não estou falando isso para justificar lá, eu estou falando isso para as famílias dos atletas e para os atletas saberem disso, que o técnico
Eles sabem reconhecer o trabalho deles. Senão fica muito fácil. É por isso que eu estou ecoando essa situação. Nas 3 competições. Talvez a única a competição que nós não pudéssemos ficar é ficar em primeiro na Libertadores, no grupo. As outras todas, sim. Então, o quanto atrás do pano os atletas estão se dedicando nesse aspecto físico, no aspecto de recuperação, no aspecto, nas substituições. Seguramos o Nico, porque ele ficava pedindo para sair, fica um pouquinho mais. Nós só tínhamos uma mexida só. Por quê? Porque as lesões estourou, tendão ele nos tirou a possibilidade, inclusive, de mexer durante o jogo. Nós só tínhamos que mexer uma. Não dava mais para mexer. Ou mexia ali nas 3, ou não dava mais. Ou o contexto, por quê? Porque esse desgaste físico ele acaba acontecendo inevitável, como aconteceu de lesões e perda de atletas importantes como foram. É um aspecto importante também. Oi, Tite, tudo bem? Oi, Kleber. David Sharp, do Antenados na Jogada. Eu perguntei para o Abel, e ele até discordou, né, de você, em relação ao jogo ter sido bom. Ele até pediu perdão ao público, porque tivemos apenas 48 minutos de bola rolando dos 102 minutos jogados. E aí, ele deu as justificativas dele. Eu queria saber de você, até pela questão da arbitragem, que vem sendo muito falada toda semana aqui, em todas as coletivas de todos os técnicos, se a arbitragem interferiu negativamente nisso, se as próprias equipes, né, o Palmeiras é um time que reclama bastante da arbitragem, se isso também interfere, eu perguntei isso para ele. E focando também no jogo do Bolívar agora, pelo que você já falou, dos jogadores extenuados e todos os problemas físicos, como encarar esse desafio que a torcida, preocupada com a situação de ter que fazer uma diferença muito grande para não sofrer lá na altitude? Obrigado, é isso. Primeiro, a gente começa a pensar no jogo e projetar todo aquele jogo de enfrentamento que a gente tem contra o Bolívar. Isso, nessa sequência de trabalho, a gente nos vê, vamos ver os atletas que também machucados, disponíveis, esse processo todo de recuperação. E a outra parte, a primeira parte da pergunta? Comentar. Por isso que o futebol ele é tão bom e democrático, né? A gente enxerga sob diferentes viés, diferentes... O Flamengo tem uma forma de atuar, um modelo. O Palmeiras tem outro modelo. Qual é o melhor? Os dois são bons, os dois são vencedores, mas são bem distintos. E aí, inclusive, as óticas daqui a pouco. Tá? E não contrapor a opinião que ele possa ter, que eu tenha, sem confrontar. Respeitar opiniões se respeita, não se... dados específicos, não, esse mais. Mas se respeita, opiniões se respeita. Não quero falar de arbitragem, não. Vamos à última. A arbitragem não é do meu cunho. A última pergunta. Só a única coisa que eu digo que fato não dá para negar. Se é impedimento, é impedimento. Mas foi pouquinho, aí treina a jogada e entra antes, aí não dá para trazer. Não tomou gol, não tomou gol. Porque não foi impedimento. A última, tá? Boa noite, Tite. Boa noite, Kleber. Léo José, do Coluna do Fla. Ultimamente, o Léo Ortiz ele vem disputando vaga ali com o Alan para ser, vamos dizer assim, o pronto reserva ali na posição de volante. Como que você enxerga, como que vocês da comissão técnica enxergam essa disputa entre Alan e Léo Ortiz? O que faz vocês definirem, colocar ou o Léo Ortiz ou o Alan? Hoje os dois, porque o ritmo do jogo, inclusive, com o cartão do Eric, estava então a necessidade dos dois. Um é um jogador que agride a marcação e que sai numa alçada mais e outra mais posicional. Um ou outro, mas também o Léo trabalhando bem, tanto com o primeiro meio-campista posicional, quanto com o zagueiro. O técnico Tite valorizou o empate entre Flamengo e Palmeiras e abordou os gols sofridos em jogadas aéreas, minimizando as preocupações. Após o empate por 1-1 no Maracanã, que impediu o Flamengo de reassumir a liderança do Campeonato Brasileiro, Tite foi questionado diversas vezes sobre o tema e destacou que o Flamengo sofre o mesmo número de gols de bolas aéreas que a média dos outros times na competição, ressaltando a qualidade dos adversários. Ele destacou que o jogo foi de alto nível entre duas grandes equipes, com um investimento significativo por parte dos clubes.
Tite comentou que o gol do Palmeiras veio de um rebote, não de uma bola parada tradicional, e enfatizou a importância do desempenho dos jogadores, afirmando que, apesar do resultado, o time teve uma performance que merecia a vitória. Com o empate, o Flamengo segue na terceira posição do campeonato, com 41 pontos, mas ainda com um jogo a menos. O próximo compromisso do time será na quinta-feira, contra o Bolívar, pelas oitavas de final da Libertadores, seguido de um clássico contra o Botafogo no domingo, pelo Brasileirão. Tite também explicou a substituição de Pedro, justificando que a entrada de Gabigol foi estratégica para aumentar a posse de bola e a articulação no meio-campo, características que ele atribui ao jogador. Além disso, ao ser questionado sobre a preocupação com bolas levantadas na área, Tite reforçou o foco no trabalho de concentração e disciplina tática. Ao falar sobre possíveis reforços, Tite foi cauteloso e destacou a consciência do trabalho que está sendo realizado junto à diretoria, que está atenta às necessidades do time. Ele ainda comentou sobre a oscilação natural no desempenho em jogos de alto nível como contra o Palmeiras, elogiando a dedicação dos atletas e o trabalho realizado, mesmo que o resultado não tenha sido o esperado. Tite também lamentou o desgaste físico dos jogadores em um calendário apertado, reconhecendo o esforço e a dedicação da equipe. Ele mencionou que está pensando no próximo confronto contra o Bolívar, considerando a condição física dos atletas para tomar as melhores decisões na escalação.